é referente à atividade passada no dia 27/5, que é a atividade que a gente passou no Class 1. Antes de começar a correção do exercício, eu queria rever com vocês essas duas equações. A equação da aceleração, que é a parte verde, que a aceleração eu defino ela como a variação da velocidade dividido pelo tempo. Qual é as duas observações que eu tenho que ter sobre essa equação? Que a velocidade, ela sempre tem que estar, para mim calcular a aceleração, ela tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar convertido em segundos. Então, a primeira equação na parte verde é a equação da aceleração e a segunda na parte vermelha é a equação da velocidade do movimento uniformemente variável. Essa equação, ela surge desta aqui. Quando a gente retornar para a sala, eu mostro para vocês. Aqui fica mais complicado mostrar. Então, a equação da velocidade é a velocidade final igual à velocidade inicial, que eu chamo de V1, mais o A de aceleração multiplicado pelo tempo. Esse mais, ele pode também ser substituído pelo menos, quando eu tiver um movimento desacelerado. Ok? Então, para a gente resolver a atividade do dia 27, eu vou precisar apenas dessas duas equações. Então, eu venho aqui no próximo slide e tem a primeira equação. Ó. Um guepardo, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. A pergunta é, qual a sua aceleração neste intervalo de tempo? Para mim poder converter, descobrir a aceleração, eu vou precisar, a primeira coisa, converter essa velocidade que está em metros por segundo, ou que está em quilômetros por hora, em metros por segundo. Para me converter uma velocidade. Um pouco, eu não consigo ver direito a equação. Como é? Desculpa. Qual a pergunta? Eu não consigo ver direito a equação. Está um pouco pequena. Aqui, a verde. É. A verde, está pequena? É. Pronto. Veja se está. Melhorou? O segundo slide. Esse slide, né, que você está falando? Tem como aumentar? Tem. Pronto? Melhorou? Sim. Pronto. Então, eu vou ter que converter 72 km por hora em metros por segundo. A gente viu isso em sala. Como é que eu faço para converter km por hora em metros por segundo? Eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá exatamente 20. Como eu estou convertendo a velocidade, eu estou dividindo por 3,6, então eu vou tirar uma velocidade maior, que é de km por hora, uma unidade maior, e ela vai sair em metros por segundo, que é uma unidade menor. Então, 72 km por hora é equivalente a 20 metros por segundo. Então, a minha fórmula de aceleração é a velocidade em metros por segundo, que eu obtive, que é 20, e eu vou dividir por 2, que é o tempo em segundos que a questão dá. Então, a aceleração será 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui do lado do S é para estar como expoente, só que o PowerPoint eu não consigo colocar, tá bom? Então, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta da primeira é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração desse guepardo é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem aí? Agora, se você tiver alguma pergunta sobre essa questão, você liga seu microfone e pergunta e eu tiro a sua dúvida. Pode ser sobre a resolução, pode ser sobre o assunto nesse momento. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Para a gente ir para a questão 2. Alguma pergunta aí no chat, professor Jackson? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos para a 2, ó, tá? Vou aumentar logo aqui a linha, né? Pedir. Ó. A 2 diz assim, um avião parte do repouso e com aceleração constante atinge a velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Qual a aceleração do avião? Novamente, o avião ele parte com a velocidade de km por hora, que é 450 km por hora. Então, como ele está pedindo aceleração, eu vou ter que converter a velocidade em metros por segundo.
450 km por hora, para converter por metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. 450 por 3,6 dá exatamente 125 metros por segundo. Então, a velocidade de 450 km por hora é equivalente a 125 metros por segundo. Como eu já tenho a velocidade transformada em metros por segundo, agora eu venho para a forma da aceleração. A aceleração é a velocidade em metros por segundo, que é 125, dividido pelo tempo em segundos, que o enunciado dá, que é 25. 125 dividido por 25 dá 5. Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse avião vai atingir, em 25 segundos, 450 km por hora, e a sua aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a resposta da questão 2. Alguma pergunta, ligue o microfone e faça a sua pergunta. Ou se não, pergunte no chat, que o professor já repassa para mim. Questãozinha 3. A questão 3 diz assim: durante um trecho da corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 km por hora para 260 km por hora, fazendo isso no intervalo de 4 segundos. Qual a sua aceleração média neste trecho? Ele dá aqui duas velocidades. Eu tenho uma velocidade 1, que é 100 km por hora, e eu tenho a velocidade 2, que é 260 km por hora. Então, antes de eu fazer a aceleração, eu vou ter que fazer a variação. A forma da aceleração, só reprisando aqui, ó, a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, como é a variação, o que significa variação? Significa que eu vou subtrair a velocidade final, que eu chamo de V2, menos a velocidade inicial, que eu chamo de V1. Quem é o V2? 260 km por hora, menos o V1, que é 100 km por hora. 260 menos 100 vai me dar 160 km por hora. Então, a variação da velocidade é 160 km por hora. Agora, como eu tenho uma variação, eu vou pegar e transformar ela em metros por segundo. Eu pego 160 e divido por 3,6. 160 por 3,6 dá aproximadamente 44,4 metros por segundo. Então, essa parte aqui é só para me transformar a velocidade em metros por segundo. Agora, eu vou para a equação da velocidade da aceleração. Pego a velocidade, que é 44,4 metros por segundo, e divido pelo tempo que ele me dá, que é 4 segundos. Então, 44,4 dividido por 4 dá uma aceleração de aproximadamente 11,1 metros por segundo ao quadrado. Essa questão aqui é a questão mais complexa porque ela traz mais dados. Ela solicita que você faça a variação, em seguida você transforma em metros por segundo, e logo após você consiga descobrir a aceleração, tá? Mas todos são simples, só precisa um pouco de prática. Tudo bem? Questão 3, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma pergunta na questão 3? Então, vamos aqui para a 4. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo de forma variada, podemos afirmar que a aceleração da partícula é de 8 metros por segundo, 4 metros por segundo, 20 metros por segundo, 4,5 metros por segundo, ou nenhuma das anteriores. Uma partícula parte do repouso. Quando ele diz essa informação que uma partícula parte do repouso, significa que eu interpreto que a minha velocidade inicial dela passa a ser 0. E logo após ela passa a ter um tempo de 5 segundos, partindo do repouso. 5 segundos depois, ela deve ter percorrido uma distância de 100 metros. Então, eu tenho que descobrir qual é a aceleração.
Antes de eu descobrir qual é a aceleração, eu preciso descobrir quem é o V2, ou seja, a velocidade final quando ele chegou nessa distância de 100 metros. Como é que eu faço isso? Eu divido a distância na forma de velocidade de 100 metros pelo tempo. 100 dividido por 5 dá 20 metros por segundo. Aí eu vou para a forma da aceleração. A aceleração é o 20, que é a velocidade, dividido pelo tempo, que é 5. 20 por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta da questão 4 é a letra B, 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Perguntas? Estou rápido aí, professor Jacques? Está rápido? Estou um pouco rápido? Pode explicar de novo, não entendi. Tá, é Eduardo, né, que está perguntando? Eduardo, ó. Diga, professor Jacques. Olha, Eduardo, e os demais, ó. Ela fala, ó, uma partícula parte do repouso. A gente tem que entender, quando ele diz que ela parte do repouso, que a posição inicial dela, na posição inicial dela, a sua velocidade inicial será zero. Aí, depois de 5 segundos, ou seja, o t passado 5 segundos, ela percorreu uma distância de 100 metros. Então, a questão quer saber qual vai ser a aceleração que ela levou para percorrer essa distância de 100 metros. Então, eu venho bem para cá, Eduardo. Ó. Eu preciso fazer aqui a variação da velocidade. Ó. Venho para cá. Eu preciso calcular essa variação. Como eu sei que o V inicial é zero, eu preciso descobrir quem é o V. Eu preciso descobrir quem é o V final. Então, como é que eu descubro quem é o V final? Eu pego e divido a distância, através da fórmula da velocidade média, pelo tempo. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 2. Ou dá 20, desculpa. 100 por 5 dá 20. Aí eu pego e trago ela para a forma da aceleração. Aqui seria a variação. Como eu já sei que a velocidade inicial é zero, a variação não é a final, menos a inicial, seria 20 menos 0. 20 menos 0 dá 20. Dividido pelo tempo, que é 5. 20 por 5 dá 4. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tirou a sua dúvida, Eduarda? Sim, entendi, amor. Beleza. Mais alguém? Então, vamos para a quinta questão, tá? A quinta questão diz assim: qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km em 10 segundos? 80 km por hora em 10 segundos, tá? Então, como eu estou falando de aceleração, automaticamente eu tenho que transformar a minha velocidade em metros por segundo. Então, eu pego 80 km por hora, divido por 3,6, aí eu vou obter 22,2 metros por segundo, aproximadamente. Então, 80 km por hora equivale a 22,2 metros por segundo. Como eu quero a aceleração, eu pego a velocidade em metros por segundo, que é 22,2, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. 22,2 por 10, aqui eu peço desculpa, que na verdade é 2,22, tá? Desculpa aqui, 2,22. 22 dividido por 10 dá 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Transforma a velocidade em metros por segundo, pega a resposta e coloca na equação da aceleração e em seguida divide pelo tempo, que é 10. 22,2 por 10 dá 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tá? Questão simples. Tudo bem? A questão 6 eu vou pular porque ela foi repetida. A questão 6 é a mesma questão 5, tá? Eu vou pular para a questão 7. Questão 7. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação. Aí ele dá a equação. A equação diz que V é igual a 10 mais 3 vezes o T. Com o espaço em metros e o tempo em segundos, determine
para essa partícula. Ou seja, ele já está dizendo que a velocidade inicial em metros por segundo e a aceleração já está, e o tempo já está em segundos. Aí a letra A pergunta o seguinte: de acordo com essa equação, qual é a velocidade inicial? Eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível. Qual é a velocidade inicial? Esta aqui é a equação da velocidade. A velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu peguei essa equaçãozinha aqui, tá, do enunciado, a equação do enunciado, e coloquei abaixo da equação da velocidade, para você entender. Porque daqui eu vou tirar a resposta que a letra A pede. No lugar do V2 é equivalente ao V, o V1 é equivalente a 10, o A é equivalente a 3 e o T em verde é equivalente a 100 em azul, tá? Então a pergunta é: qual é a velocidade inicial desta equação? É 10 metros por segundo. Por quê, professor? Porque no lugar do V1 aqui, na equação de baixo, eu tenho 10. E ele está dizendo que a velocidade aqui é em metros por segundo, o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Se o espaço está em metros e o tempo está em segundo, então a velocidade vai estar em metros por segundo. Dúvida aqui na letra A? Vou só reprisar de novo, só para ficar mais frisado, tá? Frisar um pouquinho. Eu peguei a formulazinha da velocidade, que é velocidade final igual a inicial mais aceleração ao mesmo tempo. Peguei a equação e coloquei abaixo, daqui eu faço a relação. V1, quem está no lugar do V1 na equação de baixo? É 10. Então, a minha velocidade inicial é 10 metros por segundo. Tá? Aí eu vou agora para a letra B. A letra B, ela pergunta o seguinte: quem é a aceleração? Novamente, eu vou pegar a equação da velocidade uniforme, que é V final, igual ao V inicial mais aceleração ao mesmo tempo, e embaixo eu vou colocar a equação do enunciado. Quem está no lugar do A? É 3. Então, a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra B, quem é a aceleração? 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Por que o 3? Porque o 3 está ocupando a posição do A na equação que o enunciado nos dá. A letra C, ele me pergunta o seguinte: qual vai ser a velocidade quando o tempo for 5 segundos e quando o tempo for 10 segundos? Você pega a equação que o enunciado nos dá, que é 10 mais 3 vezes o t, e o primeiro t é t igual a 5. No lugar do t, você vai colocar 5. Então, V é igual a 10 mais 3 vezes 5. V é igual a 10, 3 vezes 5, 15. V é igual a 10 mais 15, dá 25 metros por segundo. Então, de acordo com a equação do enunciado, que é esta equação aqui, após passar 5 segundos, a velocidade do móvel passará a ser 25 metros por segundo. E após passar 10 segundos, você pega o 10 segundos e aplica ele na mesma equação. 10 mais 3 vezes, no lugar do t, você bota 10. Então, V é igual a 10, 3 vezes 10, 30. 10 mais 3 dá, 10 mais 30, desculpa, 40. 40 metros por segundo. Com o passar de 10 segundos, esse móvel passará a ter uma velocidade de 40 metros por segundo, tá? Tudo bem? Alguma pergunta aqui sobre a questão de número 7? Tudo bem, Eduardo? E os demais aí? Sim. Tudo bem, professor, entendi. Beleza, tá. Então vamos lá. A 8ª questão. Um automóvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Quando inicia o processo de frenagem, com desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento.
Porque quando é que ele vai inverter esse sentido? Quando ele passar pela origem das posições. Quando ele passar pela origem das posições, a velocidade final dele vai ser zero. Então, toda vez, quando a questão fala assim em frenagem, ou seja, com uma desaceleração, é que essa aceleração ela vai ser negativa. Então, quando ele passar pela origem que é zero, você vai dizer que a aceleração vai ser negativa. Aí você muda de posição, o termo aqui que eu vou descobrir é o tempo. Ele está negativo, eu trago ele para o primeiro membro com o sinal oposto. Então, antes, aqui nessa linha, ele estava menos 2,5t, eu trago ele para o sinal de Marx. E aí vai ficar t é igual a 20 dividido por 2,5. 20 dividido por 2,5 vai me dar o tempo igual a 8 segundos. Então, o móvel vai levar 8 segundos para ele mudar de sentido, ou seja, ele vai deixar de ficar do lado positivo da reta e passar para o lado negativo, tá? Aqui foram as 8 questões que a gente passou na aula passada.